Sim, oba! Cheguei! Mais uma história impressionante, mais uma história da meia-noite, e nós estamos todos preparados para levá-la até você. Viviane Campos, minha amiga, tudo bem, Viviane? Obrigado, viu, Viviane? Ela há 3 dias é nossa assinante, ela é membro do nosso canal, ela é prêmio, né, Vivi? Obrigado, viu, meu amor? A Júlia Luiza, muito obrigado. Verônica Fogaça, muito obrigado. Você sabe que eu vou aqui para os comentários, que tem sempre muita gente que me pede: ô Paulinho, lê meu comentário aí no ar. Quero ouvir o meu comentário. A Giovana Silva, ela mandou aqui um comentário na história Chapéu Branco. Guarde com carinho esse chapéu. Foi o recado que ela mandou para a pessoa. Giovana, que ainda acrescentou: uma alma boa e caridosa, é só gratidão. Que legal, é isso mesmo. O profeta, o homem que antecipou a bodas de ouro, está ganhando aqui muitos comentários, viu? Dentre estes muitos comentários, a Ivone Maria, linda demais, e encheu de coração aqui de comentário. Mensageiro de Cristo, já tem mais de um mês que eu tenho mandado a minha história para você, mas não tenho resposta. Eu mandei no e-mail, várias vezes mandei também pelo WhatsApp. Calma, Mensageiro de Cristo, calma, que a tua história já vem aí, viu? É a produção, felizmente, graças a Deus, Mensageiro de Cristo, felizmente nós temos recebido uma boa quantidade de histórias. E agora, com essa coisa também de gravar a história através do WhatsApp, tem ajudado muito o canal, viu, Mensageiro? Então daqui a pouquinho vem a tua história, tá certo? Aguarda só mais um pouquinho, por esses dias, eu diria por essas horas. Tá rápido, pode deixar. E com respeito ao WhatsApp é o seguinte: bem ao lado do título da história eu estou deixando um número de telefone. Esse número que eu deixo ali de telefone, ele é chave Pix e é o WhatsApp. Então, se você quiser gravar a tua história contando-nos em detalhes a sua história, tem gente que prefere do que escrever. Então mande um áudio pra gente, que vai ser uma honra muito grande. Inclusive você autoriza e a gente coloca um pouquinho da tua voz também, se você, lógico, quiser autorizar aqui na história, tá? Então quando você gravar o áudio, fala: Paulinho, se quiser colocar um trechinho da minha voz, não tem problema. Pronto, isso já é o bastante. Paulinho, que história mais linda, eu também fiquei comovida com a história. Nadir Souza foi quem falou. Helena Assis, como dizia minha mãe, a gente faz um plano, mas Deus tem outros planos pra gente. Que amor lindo, amei a carta e, diz ela, obrigada por compartilhar. Bacana. A Maria Aparecida Silva, linda demais a história, Paulinho. Como sempre, ela faz um elogio a mim, chamando-me de maravilhoso. Oh, que gostoso, Maria Aparecida. Maravilhosa és tu. Aí ela diz assim: hoje é difícil ver esse sentimento, infelizmente, né? Diz ele aqui. Muito bem, obrigado, viu? Um beijo. Gente amiga, gente querida, então você já sabe, você pode mandar a tua história através do e-mail, como fez o Mensageiro de Cristo, e ele vai ouvir a história, eu digo que nas próximas horas, ou então você pode, se quiser, mandar pelo nosso WhatsApp, cujo número é 951336677. Lembro que é telefone de São Paulo, 951336677. Manda a tua história, que com muito carinho eu quero atender. Também esse telefone, ele é uma chave Pix, que tem muita gente que diz assim: prefiro, sabe, Paulinho, um Pix para mandar um apoio para o teu canal, quero ajudar o teu canal. E nós brasileiros temos que habituar
com isso, porque esse tipo de ajuda no mundo é muito comum. E a gente tem que saber que quando a coisa é verdadeira, é honesta, não tem nada de mais ajudar. O duro é quando a pessoa ela é enganada na ajuda. Aqui você sabe para onde vai o seu dinheiro. O seu dinheiro vai para um canal de YouTube que tem uma preocupação, sim, a de levar até você histórias bem produzidas, histórias bem contadas, porque essa é a nossa missão. Quem sabe com uma história exemplar, a gente possa também te ajudar. Se você acha que um canal assim merece o teu apoio, apoie. A gente tem que aprender a conviver com isso, tá? Tem gente que fala, mas por que fica pedindo? Gente, isso é a coisa mais comum e tem que ser assim no mundo inteiro. As pessoas precisam se ajudar umas às outras. A verdade é essa, né? Com o teu apoio, a gente vai longe. A história de hoje, linda demais. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Na história aparece um menino vai dar o que falar. Que menino era esse, meu senhor? Seria o menino mensageiro de amor. É linda. Então, começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Carmen Lúcia Dias e hoje eu quero lhe contar a minha história, que é bastante impressionante. Eu me casei com o Luiz Roberto quando eu contava 27 anos de idade. E meu casamento foi marcante por muitos aspectos, mas sem dúvida, o mais marcante e impressionante de todos foi quando eu já estava pronta. Eu já estava assim, vestida de noiva, maquiada. A minha prima Célia, que sempre foi muito minha amiga, que tinha me ajudado em tudo, ela estava no quarto comigo. Sabe quando naqueles últimos toquinhos já tinha passado pela maquiadora, cabeleireira, tudo. Eu estava no quarto já esperando o carro chegar, o carro que iria me levar para a igreja. Então naquele momento da noiva ali, eu com a minha prima, eu pedi a ela que, Célia, me dá só uns segundinhos, eu quero assim ficar sozinho aqui no meu quarto para fazer uma oração. Sabe, aquele momento de fé, eu queria fazer uma oração de agradecimento, sabe, eu precisava daquele momento a sós. Naquele momento eu queria ficar sozinha no meu quarto. Preciso explicar que quando isso ocorreu, faltavam uns 15 minutos para que eu entrasse no carro, já rumo à igreja. A minha prima Célia, que sempre foi muito minha amiga antes de tudo e muito discreta também, obviamente, ela fez o que eu lhe pedi. Me deixou sozinha no meu quarto e eu então, buscando aquela concentração, fechei assim os meus olhos, fiz a minha oração, sabe, era uma oração de gratidão, agradecendo a Deus por aquele casamento. Afinal, naquele dia eu me casaria com um homem que me preenchia em todos os aspectos, em todos os sentidos. O Luiz Roberto, ele era uma pessoa tão positiva na minha vida. Eu estava agradecendo a Deus por tudo aquilo, sabe, com as mãos assim postas, olhos fechados. Mas exatamente no momento em que eu estou assim com os olhos fechados, fazendo a oração, agradecendo, eu senti uma presença no meu quarto. Era uma presença de alguém no meu quarto. Eu cheguei mesmo a ouvir um barulho. Sabe, me deu assim num primeiro momento a impressão
de que quem quer que fosse, que estivesse ali no meu quarto, havia entrado de maneira sorrateira. Porque eu não escutei, por exemplo, a porta ser aberta. E a minha prima Célia, quando ela saiu, ela encostou, ela não fechou, lógico. Ela não fechou com a chave a porta. Mas ela encostou a porta assim com a fechadura. Eu achei até que fosse mesmo a minha prima Célia, mas eu estranhei, já que ela era tão discreta. E se eu havia pedido para ficar sozinha, não era normal que ela voltasse de maneira sorrateira e se sentasse justo na minha cama, como quem estivesse se esforçando para não ser vista. Não, a minha prima com certeza não faria desse jeito. Ela não iria agir assim. E foi por isso que eu interrompi a oração que eu estava fazendo, abri os olhos e olhei para trás, porque se fosse a Célia, minha prima, com certeza ela não estaria ali de enxerida, mas sim ela teria voltado para me dar algum recado, sei lá, alguma coisa do casamento. O motorista que vinha me buscar, o carro que nós alugamos era um carro chique. Vocês já ouviram falar daquele Impala rabo de peixe? Era um carro antigo, se não me falha a memória, ele era do ano 60 ou 61, alguma coisa assim. E era um Impala vermelho com os bancos brancos, era a coisa mais linda do mundo. O banco de couro. Será que algum recado? Teve um problema porque o carro era antigo? Sei lá se teve algum problema de mecânica, alguma coisa assim. Então eu abri os olhos e eu olhei para trás. E eu olhei na direção da minha cama, porque eu tive a nítida sensação de quem havia entrado no meu quarto. A pessoa, para não me interromper, uma vez que eu estava assim de costas e eu fazendo a oração, para não me interromper, a pessoa sentou na cama. Então eu olhei na direção da minha cama e eu vi um menino de mais ou menos uns 7, 8 anos de idade. Eu não cheguei a ver o rosto não, mas eu vi que esse menino estava vestido com uma roupa que me pareceu uma roupa suja de graxa. Sabe, roupa de mecânico? Foi exatamente a aparência que eu tive. Mas Deus do céu, que menino era aquele? Tudo bem que eu tinha meus sobrinhos, mas eles eram menores. O Rodrigo com 4 anos, o Michel tinha 5, iriam participar da cerimônia, seriam pajens, com certeza não estariam mais ali, já estariam na igreja, ainda querendo forçar uma situação para definitivamente não acreditar no que eu estava vendo, assim, totalmente fora de propósito. Porque não podia ser o Michel, o que mais aproximava da idade daquele menino. Eu ainda chamei Michel. Eu sabia que não era, mas ainda assim, sabe quando você quer que seja? Michel, eu chamei por ele, Michel. Eu chamei umas 2, 3 vezes. E foi nessa hora que eu me assustei mais ainda, porque o menino, ele se levantou da minha cama sem olhar para mim, mas ele me jogou um beijo. Sabe quando a pessoa joga um beijo sem olhar para você? Põe a mão assim na boca e faz aquele gesto de quem jogou o beijo, sem que olhasse para você, mas me jogou um beijo e desapareceu. Tal qual ele havia aparecido, simplesmente o menino desapareceu. Eu levei um susto tão grande, mas tão grande, que eu fechei novamente assim os olhos e eu pensei em Deus e chamei pelo santo nome de Jesus. E em seguida eu gritei: Célia, Célia, que atenta ao ouvir o meu grito, ela veio correndo saber o que eu precisava. E eu nervosamente contei para ela tudo que eu tinha acabado de assistir, de ver, de acontecer.
A Célia, tratou de me confortar e foi correndo, sabe, buscar um copo com água para mim. Me fez tomar aquela água e falou: não fica assustada, não. Isso aí, com certeza, não foi nada. Não foi nada. Na verdade, isso foi o estresse dos últimos dias, da correria, dos preparativos para o casamento. No final, ela me encorajou, dizendo que estava tudo bem, está tudo em ordem, está tudo tranquilo para o seu casamento, você não viu nada disso, fica tranquila, que eu me acalmasse. Mas as coisas, lógico, elas não são tão simples assim. Eu continuei nervosa, mas eu tive que seguir a minha prima, porque o Impala rabo de peixe vermelho com os bancos brancos, lindo, havia chegado. O motorista havia chegado e ele me conduziria até a igreja. E era a hora da noiva partir para a sua cerimônia, o casamento. Gente, o casamento foi lindo. Foi uma celebração perfeita. Tudo ocorreu de uma maneira que eu vou chamar aqui de perfeitíssima. Dizem até que foi uma das mais lindas cerimônias de casamento ocorridas na minha cidade. Não! Seu casamento foi a coisa mais linda que aconteceu nessa cidade. Você pode ter certeza absoluta disso. Teu casamento foi espetacular, foi maravilhoso. Eu obviamente que eu fiquei satisfeita, fiquei contente, e depois nós partimos para a festa, e depois da festa viajamos para a lua de mel e estava tudo bem. O episódio estava ficando esquecido. Aquela aparição que eu tive no momento em que eu estava sozinho no meu quarto antes de ir para a igreja, aquele menino, aquela aparição estava ficando totalmente esquecida. Mas eis que tudo iria se repetir. Eu estava sozinha na minha casa, guardando inclusive o álbum de fotografias do casamento que havia acabado de chegar. Você sabe que o álbum do casamento demora um tempo para ficar pronto. Então eu já estava casado havia uns 40 dias quando esse álbum chegou. Eu estava ansiosa, sabe? Eu queria ver as fotografias todas do casamento e eu estava assim, passando foto por foto, olhando tudo. Em seguida, eu fui guardar o álbum de fotografias. E nessa hora, quando eu entrei no meu quarto, agora meu quarto de casada, tá? Porque naquele primeiro quarto era o meu quarto de solteira, mas agora não. Era o quarto da minha casa, o meu quarto de casada. E quando eu entrei no meu quarto para guardar o álbum, nessa hora eu olhei e vi novamente o menino lá dentro do meu quarto, do mesmo jeitinho da primeira vez, a mesma roupinha suja de graxa, como se ele tivesse acabado de sair de uma oficina mecânica. Novamente levei aquele susto, parei assim com o álbum na mão, fechei os meus olhos, fiz as minhas orações e o menino desapareceu. Mas de novo o susto. Afinal de contas, quem era esse menino, meu Deus? Quem era? E eu percebia que havia uma relação do menino com o meu casamento. Quando eu estava vestida de noiva,
ele apareceu. Quando eu estava olhando o álbum e me admirando assim numa das fotos, eu vestida com aquele vestido branquinho de noiva, ele apareceu de novo. Então eu liguei para minha prima. Eu liguei para Célia mais uma vez e eu já quase chorando. Eu não sou equilibrado como a Célia é. A Célia tem um equilíbrio fantástico. Eu pedi que ela viesse para minha casa, porque o menino havia aparecido de novo. E a Célia, minha prima, já tinha me levado a sério da primeira vez. Naquela vez que ela não valorizou a presença do menino, ela já tinha me levado a sério. Ela sabia que eu não iria inventar uma coisa daquelas. Então, quando eu narro pela segunda vez a aparição, ela veio ao meu encontro. E desta vez, ela, sabendo que eu já não tinha mais estresse para o casamento, tudo já havia acontecido, eu estava curtindo, eu já tinha ido para a minha viagem de núpcias, estava tudo maravilhoso. Então ela disse a mim, falou: olha, eu vou ser sincera com você. Eu sei que somos de religiões diferentes. Sua mãe é evangélica, você é católica, eu sou espírita. E eu conheço uma senhora espírita e ela psicografa assim as cartas. Eu nem sei se ela seria a pessoa indicada, mas ela é uma médium das mais sérias. O nome dela é Valdete. Eu gostaria de que você fosse comigo até lá, para a gente entender o que era isso. Eu na hora assim, eu fiquei um pouco assustada, porque eu vi que a Célia estava valorizando aquilo mesmo. E ela disse que já havia valorizado desde a primeira vez, mas que ela não pôde valorizar o assunto naquele dia, porque eu tinha um casamento pela frente. Eu conversei com a Célia e pedi a ela um tempo, que eu queria falar com o Luiz Roberto, com meu marido. Queria ouvir a opinião dele, né? É tão importante a gente, quando se casa, a gente quer escutar a opinião do esposo, e depois era comecinho da nossa união, era muito importante que ele me apoiasse. E o Luiz, que já sabia da história do menino, porque eu havia contado, obviamente, a ele, ele disse: Carmen, olha, se é uma coisa que está te preocupando, amor, vai. A tua prima é uma pessoa séria, ela não vai, obviamente, te levar numa pessoa errada. Eu acho que você deve ir. Olha, era o apoio que eu necessitava. Ele não quis ir comigo. Ele preferiu que eu fosse só nesse dia. E nesse dia eu fui com a minha amada e querida prima Célia. Estava marcado para uma terça-feira o nosso encontro com a senhora Valdete. Ela nos recebeu muito bem e foi nos preparando diante da minha narrativa, diante de tudo que eu conversei com ela. Ela disse: olha, nem sempre os espíritos, eles se manifestam, e talvez nem se manifeste no dia de hoje, pode ser que ele se manifeste numa outra ocasião. Vamos fazer o seguinte: como você disse que esse espírito ele está atrelado às coisas do seu casamento, então eu queria marcar com você um outro dia, mas eu queria que você trouxesse alguma coisa do seu casamento. Tipo o quê? Eu até cheguei a pensar no vestido de noiva, mas era um problema para eu levar meu vestido. E aí eu falei que eu estava vendo as fotos. Falei: então isso, traz essa foto onde você está. Nessa foto do casamento, eu estava sozinha. Foi um momento que o fotógrafo foi lá na festa, nem foi na igreja. Lá na festa, no salão Uma Hora, o fotógrafo me pegou sozinha. Sabe aquele momento que o noivo sai cumprimentando os amigos e parentes e a noiva sai por outro lado fazendo a mesma coisa? Foi nessa hora que ele me fotografou. E era essa foto
Quando eu estava olhando essa foto, que eu entrei assim no quarto para guardar o álbum, que eu vi um menino. Falou: traz essa foto. E aí, isso era na terça. Quando foi na quinta-feira, eu voltei lá com a minha prima Célia, levando comigo a foto. E por incrível que possa parecer, ela se concentrou, fez as suas orações, e passados uns 20 minutos, não mais do que isso, ela levou a sua mão esquerda à testa e com a mão direita ela começou a escrever em folhas de caderno. Ela escrevia com uma rapidez muito grande, de forma que nós não conseguimos assim ler o que ela estava escrevendo, porque ela foi escrevendo com uma rapidez muito grande. Mas depois de ela ter escrito assim páginas e páginas, ela recolheu tudo, voltou, porque na verdade ela estava vivendo alguma coisa fora daquele ambiente. Ela parecia ausente naquele instante enquanto escrevia. Ela voltou espiritualmente, eu digo, para aquele ambiente, e disse que era o espírito do menino que havia se manifestado. E que havia uma carta para ser lida. Ele se manifestou. Como a gente olhava naquele papel e não conseguia fazer assim nenhuma leitura, ela começou a ler e pediu até que gravássemos o que ela estava falando ou fôssemos escrevendo. Fizemos, eu acho que as duas coisas, tanto eu quanto a minha prima. E a carta depois foi redigida exatamente com as palavras do garoto. A carta diz assim, e aquela carta foi uma tremenda de uma surpresa para mim, para minha prima Célia e para toda a minha família, e até mesmo para a família do menino. Dizia a carta: a última lembrança que eu tenho da minha vida foi mais ou menos do ano de 1987. Eu deveria ter 7 ou já tinha completado 8 anos, uma vez que eu nasci em 1979. Ah, que lembrança gostosa! Eu devo retratar aqui, nesse meu comentário. A minha última lembrança feliz foi desse ano, 1987, e com essa idade. Eu e os meus irmãos vivíamos naquela cidade gostosa do interior, pacata, crianças brincando nas vielas, jogando bola, catando bugiganga aqui, bugiganga ali, pelos terrenos vazios, baldios, subindo em árvore para comer goiaba, jabuticaba, manga. Era por diversão mesmo, e não por fome, era por alegria. Lembro-me de dias de chuva, e na chuva nós corríamos pelas ruas lamacentas, as nossas risadas, as nossas travessuras infantis, olhares de alegria pairavam no ar. Os pés descalços, pisando na lama, espalhavam respingos por todos os lados. Nossos cabelos e rostos lambuzados de respingos, de lodo mesmo, suor, de alegria.
A cada corrida, os pés escorregavam no lodo, criando uma sensação de liberdade. Até chegar em casa e a mamãe nos ver. Lembro de mamãe de braços cruzados na porta de casa, batendo o pé em forma de reprovação. Ali nós sabíamos, tínhamos certeza de que o chinelo voador dela acertaria o alvo. Podíamos correr, fazer curva, que a sua sandália, como uma espécie de ímã, nos alcançaria. Mamãe era boa atiradora, nunca errou um chinelo daquele. Mas tudo, sabe? Tudo ficou num passado, ficou num limbo. Eu corro nos dias de chuva, porém a água não me molha mais. Eu me jogo na lama e a lama passa por mim como se não existisse mais. Eu sei que ela passa por mim como se eu não existisse. Talvez não exista. Talvez seja apenas uma lembrança de um menino pobre que perdeu a esperança de se livrar das amarras do destino. Todos os dias de chuva, eu corro para a mesma rua. Eu bato na porta de casa para chamar meus irmãos, mas eles não me escutam. Posso gritar, chorar, suplicar, espernear. Eles não me conhecem mais. A vida seguiu seu destino. Eu parei no tempo, à espera de uma libertação. Eu estou à espera de uma libertação. Por culpa de uma ingenuidade, acreditei na bondade de um homem e por isso eu estou aqui preso na espera de que alguém venha me libertar. Vou contar o que me aconteceu naquele dia. Não estava chovendo, estava até fazendo um dia de sol. O céu estava azulzinho, sem nuvem nenhuma. Lembro perfeitamente dele. Aos olhos da comunidade, aquele homem era a gentileza em pessoa, sabe? Ele era sempre educado, cordial. Sua face era uma máscara perfeita de simpatia. Ele tinha assim os olhos castanhos, expressão doce, passava até a sensação de muita bondade, junto com um sorriso meigo, amigo. Mas por trás dessa encantadora personagem inventada por ele, vivia um ser diabólico, um coração frio, um coração maquiavélico, manipulando pessoas com habilidade, usando de sua aparência de bom moço para ganhar a confiança da vizinhança e poder conquistar suas vítimas com tranquilidade. Embora suas vítimas fossem crianças, ele conseguia articular as suas ações para que os parentes delas, das crianças, nunca suspeitassem de que era ele quem estava por trás daqueles crimes que aconteciam no seu entorno. Ele não deixava suspeitas e nem rastros de suas maldades praticadas por onde ele passasse. Ele sabia exatamente como usar palavras de conforto. Ninguém poderia imaginar que essas palavras eram vedadas de sarcasmo, veneno doce e articulado. Nos momentos em que deixava sua máscara cair, o seu olhar se transformava em gélido. Tive um vislumbre desse olhar antes de minha alma deixar o meu corpo. Nesse breve momento, eu pude constatar a frieza violenta e a crueldade dos olhos dele.
que de um castanho amendoado se transformaram em escuro como uma noite sem lua, um breu, trevas. Aquela imagem de bom moço caiu por terra. Eu fiquei me perguntando por algum tempo: será que alguém consegue perceber que por baixo daquela fachada habitava um ser tão repugnante? Será que alguém notou que atrás de suas palavras doces e encantadoras se encontrava um ser desprezível, mestre em manipulação? Foi naquele dia que aconteceu. Eu estava voltando da escola, ele estava à espreita, ele estava me esperando, ele estava à minha espera. Ele, na verdade, nos observava à distância. Vínhamos, eu e os outros meninos, as outras crianças, brincando pelo caminho. E no parque, perto da escola, cada um pegou seu caminho de volta para suas casas. Eu fiquei tão triste, porque naquele dia, justo naquele dia, a menina mais linda da minha escola, aquela de quem eu tanto gostava, aquela menina naquele dia faltou. Quando eu fiquei sozinho, caminhando sozinho para fazer aquele trecho sozinho até minha casa, foi que bateu a tristeza. Eu pensei nela e no quanto eu gostava dela. Ai, que pena, que pena. Pois bem, o rosto daquele homem, calmo como sempre, não levantava suspeita, mas ele era o verdadeiro monstro em pessoa. Simplesmente por ser amigo da minha família. Ele era amigo da minha família. Então, quando ele me viu e eu já estava sozinho a essa hora, ele perguntou: como foi o meu dia na escola? Foi tudo bem? Eu disse que eu gostaria de voltar a estudar, mas eu tinha vergonha. Eu queria, na verdade, dizer para ele que eu tinha pressa para chegar em casa. Ele tirou do bolso um punhado assim de balas envoltas num pano e perguntou: quer uma? Quer uma bala? Uma delícia essa aqui. Aí ele abriu uma e ele começou a chupar e me ofereceu a bala. Claro que uma criança de quase 8 anos queria uma bala. Então ele se aproximou de mim como fosse me dar a bala. E quando ele chegou bem perto de mim, que eu ia pegar a bala, ele, com aquele pano que estava envolvendo as balas, ele tirou rapidamente aquele pano e colocou na minha boca, tapando a minha boca e o meu nariz com aquele pano. Eu não sei explicar que produto havia naquele pano. Eu só lembro que o cheiro era repugnante. E os meus olhos se arregalaram de surpresa e pavor. Eu levantei os meus olhos para o céu que estava azul e pensei: pena que não está chovendo. Uma sensação de tontura, fraqueza, pavor tomou conta do meu ser. A minha visão escureceu e eu não sentia mais as minhas pernas e braços. O mundo ao meu redor começou a girar. Eu tentei lutar contra a vontade de dormir. Eu não queria dormir, porém eu fui incapaz de vencer aquela luta. O meu corpo desfaleceu numa escuridão, como se eu estivesse caindo num poço sem fim. Eu não tenho noção de quanto tempo eu fiquei desacordado. Eu só lembro que a primeira coisa que eu vi foi ele. Ele estava ali, me observando. Eu abri os olhos lentamente, me sentindo desorientado.
com a cabeça pesada. A minha visão estava embaçada. Nada tinha forma definida ao meu redor. Eu estava numa cama dura, sentindo frio, e o meu corpo tremia sem parar. Aos poucos, fui me ambientando com o lugar, uma luz fraca que iluminava o quarto. A luz parecia tremer, o ar estava pesado, o cheiro de algum animal morto fez com que eu começasse a tossir, a tossir sem parar. Que cheiro, uma carniça. E ele ali, sem falar ou esboçar qualquer gesto, mesmo que sua feição estivesse assim meio oculta, eu podia sentir o seu olhar frio e cruel. Ele deu 2 passos na minha direção e, com uma voz metálica e um sorriso distorcido e uma falsa simpatia, não conseguindo esconder ou não querendo mais esconder a malícia, dirigiu-se a mim. Finalmente se acordou, hein? Até que enfim se acordou. Eu tentei me mover, mas foi inútil. Eu senti o pânico subir, meu coração parecia que saltaria do peito. Lentamente, a realidade da minha situação começou a se formar em minha mente. O lugar macabro, ele me olhando com aquele olhar malicioso, lágrimas se formavam em meus olhos. Eu tentei segurar o choro, porém em vão. Meu sequestrador ficou de joelhos ao lado da cama e agora eu pude visualizar com perfeição a sua face. Ele passou a mão nos meus cabelos suados e, numa falsa tentativa de me acalmar: não precisa ter medo não, opa, peraí, calma. Tá parecendo passarinho quando tá assustado, que cai no alçapão. Calma, não precisa ter medo não. Suas palavras não me acalmaram, saíram assustadoras e claramente perversas. Passarinho que caiu no alçapão. Eu tô aqui para cuidar de tu, meu amiguinho. Viu? Fica sossegadinho aí, calma. Cada palavra dita por ele fazia o meu coração pular com mais intensidade. Eu senti tanto pavor que o meu corpo paralisou. Fechei os olhos, tentando bloquear a presença dele na minha cabeça infantil. Se apertasse os olhos com bastante força, quem sabe ele pudesse desaparecer. Deixaria de existir. E ele claramente se deleitava com o meu pavor. Quanto mais assustado eu ficava, mais o prazer dele em me ver naquela situação crescia. Eu continuei com os olhos fechados. Porém, o terror era crescente. Eu comecei a rezar em silêncio, na esperança de alguém me encontrar ou me acordar daquele pesadelo. Não aparecia ninguém. Ninguém. Há anos eu procuro o caminho para casa. A cidade pequenininha se transformou. A paisagem ao meu redor não é mais a mesma. A minha cidade cresceu, era mais dominada pela floresta tropical densa e exuberante. O rio magiando a cidade, era um rio limpinho. Agora parece que está sujo. As margens do rio eram um ponto de encontro para os moradores. Barcos de pesca, pequenas embarcações eram comuns. Pescadores, moradores convivendo em harmonia naquele lugar.
1987. 1987. Eu estava quase para fazer 8 anos. Hoje, a cidade enfrenta uma combinação de problemas relacionados ao crescimento, desenvolvimento. As ruas já não têm mais o cheiro de terra molhada quando chove. O único cheiro que eu consigo sentir é aquele fétido do monstro que roubou a minha infância, que me impede de voltar para casa, de correr do chinelo da minha mãe, de sujar os cabelos de lado, de correr na rua descalço, de comer tucumã que eu gosto tanto, de subir nos pés de manga para fugir da minha mãe. Meu espírito caminha através das passagens desconhecidas, movidos por saudade e um desejo de voltar para casa. Transito por lugares onde as memórias de outrora ainda vivem no meu coração. Teimam em voltar à tona de tempos em tempos. Sempre que eu volto ao meu antigo lar, eu sinto uma onda de solidão e de desespero, segredos adormecidos, saudade de momentos não vividos, amores que não tive, um lar que não existe mais, personagens que eu não conheço mais, que foram tão presentes e que hoje são apenas lembranças desbotadas pelo tempo. Meu espírito flutua por portas, paredes, lugares vazios e frios. A casa sem mamãe, sem vida, sem barulho, apenas objetos sem vida para contar uma história que foi e que nunca mais voltará. Hoje, apenas um desejo me move a encontrar a paz e retornar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, o meu lar, a minha casa. Eu quero poder sair desse looping entre passado e presente. Eu quero me libertar da solidão. Eu quero ser criança novamente. A minha alma tanto implorou por ajuda, que um anjo, em forma de pessoa, me libertou das amarras desse sofrimento. Esse anjo era um perito policial, intuído por alguma força oculta. Ele conseguiu me encontrar. Lembro de ouvi-lo dizer: estamos montando esse quebra-cabeças. Era uma coisa pelo menos próxima de uma criança. Quando eu escutei falar quebra-cabeças, eu não sei porquê, mas eu até consegui dar um sorriso. Mas infelizmente, não havia mais ninguém reclamando pelo meu corpo. Meus irmãos já partiram para algum lugar desse mundo de meu Deus. Ninguém soube que o meu nome de batismo era Amado. Foi esse o nome que me deram, Amado. E que eu tinha quase 8 anos, quando aquele assassino me levou. Que meu sonho era ser mecânico de carros. Como eu admirava o seu Josias da oficina. Às vezes eu passava lá e eu via o seu Josias consertando os carros. Então, quando eu via um parafuso com graxa, eu passava a mão na graxa e depois eu passava no meu short ou na minha camisa, só porque eu queria ficar sujo, que nem o seu Josias. Eu gostava do cheiro da graxa, eu queria ser mecânico de carros. E eu sujando a roupa de graxa, eu ficava parecido com um mecânico. Então eu dizia que quando eu crescesse, eu queria 2 coisas. Uma delas, mecânico de carro. E a outra,
a outro queria casar com a Carmen Lúcia. Oh, Carmen Lúcia, que linda que você é. Que linda. Justo naquele meu último dia, você faltou da escola. Você sabia que apesar de tudo, Carmen, tudo que eu passei na mão daquele monstro, a minha última lembrança nessa vida de meu Deus foi você? Eu fechei assim os meus olhinhos na hora de partir e cheguei a te ver, vestida de noiva e se casando comigo. Era o que eu sonhava, era o que eu queria. Você, Carmen, você morava na frente da minha casa, usava tranças com laços coloridos. A sua prima Célia estava sempre com você, só que ela era mais velha, Célia. Eu gostava da Célia também, mas eu amava você. Daqui, do meu sofrimento, eu pude ver você, Carmen Lúcia, se tornar uma moça linda e gentil. E, na verdade, eu quis ver você vestida de noiva. Eu queria tanto que naquele dia eu fosse o noivo, mas eu percebi que já não dava mais. Sinto que estou perto de ganhar um lugar de descanso, de poder sentir uma leveza que envolva meu espírito, desconectando da matéria que me prende ainda a esse mundo. E assim, finalmente, quem sabe possa eu ter a chance de voltar a ser criança novamente, ter sonhos e, quem sabe, ainda queria ser mecânico de automóvel como seu Josias e me casar com aquela menina que era a Carmen Lúcia. Mas eu sei que isso é apenas um desejo, que eu já não deveria ter mais. É por isso que eu venho pedir: me ajuda a me libertar. Assinado, Amado. Ao final da leitura daquela carta, estávamos todos chorando. Tanto a minha prima Célia como eu, porque ambas tínhamos lembranças do amado e sabíamos da história do menino, da forma brutal como ele havia sido morto. Na verdade, foi um longo período para se descobrir quem o havia atacado, mas na verdade ele chegou a estar preso. Não sei se permanece ainda hoje, e também isso não me interessa. O mais importante é que a partir dali, tendo a certeza de quem era o menino que agora eu via, deixei de temê-lo. Não, eu não tive mais medo. Eu até nas minhas orações eu dizia que se ele quisesse aparecer de novo, não haveria nenhum problema. Eu sabia que era um contato de amor, tanto que da primeira vez que o vi, ele me jogou um beijo. Só que ele não apareceu mais, porque devido à orientação que recebemos, eu e a minha prima Célia encomendamos missas em sufrágio à sua alma. Fizemos muitas orações. E aquela médium, aquela senhora, a dona Valdete, garantiu que quando ele escreveu a carta,
quando ele psicografou a carta, naquele mesmo dia ele se libertou. Ele precisava falar disso, desabafar, fazer essa confissão. Foi uma confissão de amor. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. E vou ficar aguardando os comentários de todos vocês. Como todo mundo pergunta, viu, Paulinho? Não é demais eu acrescentar ao final. Então, o meu casamento, ocorrido no ano de 2008, ele felizmente perdura até os dias atuais. E eu vou dizer a verdade, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sinto que o meu casamento tem uma bênção toda especial que recebe de Deus, o nosso Pai poderoso, e com certeza dos espíritos de luz. E me garante a dona Valdete que o menino amado, ele também protege a mim e ao meu casamento. Hoje eu tenho um casal de filhos. Renata, a minha menina linda, a mais velha, e Ronaldo amado, o meu menino, o meu caçulinha, o meu raspinha do tacho. Aguardarei os comentários de todos vocês.